Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, segunda-feira, dia 11 de setembro. O evangelho que vamos meditar hoje se encontra em Lucas, capítulo 6, versículos do 6 ao 11, que diz assim: Aconteceu num dia de sábado que Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Aí havia um homem cuja mão direita era seca. Os mestres da lei e os fariseus o observavam para ver se Jesus iria curá-lo em dia de sábado, e assim encontrarem motivo para acusá-lo. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse ao homem da mão seca: Levanta-te e fica aqui no meio. Ele se levantou e ficou de pé. Disse-lhe Jesus: Eu vos pergunto, o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus olhou para todos os que estavam ao seu redor e disse ao homem: Estende a tua mão. O homem assim o fez e sua mão ficou curada. Eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha só. O que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Nós, assim como os fariseus, doutores da lei, corremos o grande risco de fixarmos o nosso olhar na lei, mas pararmos na lei e não enxergarmos o contexto da lei ou não enxergarmos além da lei, ou não compreendermos o seu verdadeiro significado. Nenhuma lei deve impedir de fazer o bem. Nenhuma lei deve impedir de salvar uma vida. Olha, era sábado, dia de descanso para os judeus, costume de Israel. No entanto, Jesus, com seu agir, mostra qual a verdadeira interpretação da lei. Nenhuma lei está acima da vida. Não. É a vida que está acima da lei. E toda lei deve servir ao homem, e não o contrário. Toda lei deve estar a favor da vida. Só que os fariseus, os mestres da lei, paravam na lei pela lei. E veja, Jesus observando, Jesus chama aquele homem de mão seca para o meio. Vem para o meio aqui. Você é gente. Você tem dignidade. Vem para cá para o meio. Estende a tua mão. E aí Jesus faz esse questionamento, né? Essa pergunta: o que é permitido fazer no sábado? Bem ou mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? E Jesus olhou nos olhos. Isso é muito interessante. Jesus faz a pergunta e fica olhando no olho de cada um. E todos ficaram em silêncio. E Jesus disse: estende a tua mão. O homem assim o fez. E sua mão ficou curada. Jesus fez o bem. E interessante porque, ao fazer o bem, os fariseus, os mestres da lei, que só sabiam olhar para a lei pela lei, fixavam-se na lei e não chegaram à verdadeira compreensão e interpretação da lei, ficaram com muita raiva de Jesus. Você para pensar, como é que tem pessoas que são tão apegadas à lei, mas que ao mesmo tempo são tão insensíveis à vida humana? Por que que tantas pessoas que são tão apegadas a leis, mas que parece que são incapazes de fazer o bem? Pessoas que são tão
apegadas à lei, mas que não fazem o bem. Pessoas que são completamente indiferentes à dor do outro, o sofrimento do outro. Indiferentes. Nós que somos cristãos precisamos ter muito cuidado para que também nós não nos tornemos indiferentes à dor do outro, ao sofrimento do outro, justificando numa observância religiosa, uma observância da lei. A lei deve estar a favor da vida. E nós somos chamados a fazermos o bem. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.